dia 9/8/2023. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa aula de gramática. E deixa eu dizer uma coisa, minha gente. Eliette, boa noite. Deixa eu dizer uma coisa, minha gente. Vocês não fiquem gazeando aula, não, viu? Eu disse ao Edinaldo que eu ia puxar a orelha de vocês na aula dessa semana. Porque parece, nós começávamos as aulas, tinha aqui 100 pessoas, 120, aí agora 25, 50, o máximo que bate é 60, e eu não sei se o povo está ficando desestimulado, não sei se é o cansaço, mas minha gente, fique conosco, a gente está aqui por um objetivo, e a gente tem que lutar por esse objetivo, a gente só consegue avançar e evoluir quando a gente está persistente, caminhando, olhando para frente para aquilo que a gente... Exatamente, né, professor? Exatamente. O caminho dos estudos não é um caminho fácil. Agora, só vence quem persiste, quem é disciplinado, quem mantém o ritmo. Né? Você não precisa estudar o dia inteiro, você precisa estudar todos os dias. Exatamente, para manter o ritmo, né? Vai somando e você vai somando esforços, o seu cérebro vai se acostumando ao ritmo. Quando você pensa que não, você está estudando muito mais do que no início. Agora, essa falta de ânimo e tal, aí quando abrir o edital, que está aí para ser aberto, ainda tem um outro detalhe, gente, vocês acham mesmo que o prefeito Davi Barros de Giral, a prefeita Tainá de Canoa, o prefeito Flávio de Feira Grande estariam pagando um preparatório para concurso se não fosse haver concurso? Vocês acham mesmo que eles iam ser tão bonzinhos assim, pagar o nosso salário, né, professor? Exatamente. Só porque nós somos bonitos? Não, tá, gente. Eu vou abrir aqui a câmera para vocês olharem para mim. Será que eu valho mesmo esse pagamento todo? Aqui o fundo, professor. Aprendi a botar um fundo, ó. Eu não estou nem te vendo, Edinaldo, só estou vendo ainda. Não sei se é porque travou aqui minha imagem para mim. Por enquanto eu só estou vendo a tela preta. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Mas eu não estou vendo não, você ainda, Edinaldo. Não estou tendo privilégio ainda não de ver a beleza. Pois é, gente. Então, gente, os colegas que estão desanimados, aqueles próximos que vocês sabem que agora mereçam um estímulo, né? Mereçam uma animação, anime-os. Aqueles que não querem estudar, problema deles, né? Agora que o momento agora não é de desanimar, o momento agora é de seguir em frente. A batalha daqui a pouco, a batalha vai pegar fogo com o edital, aí vai ter todo mundo querendo voltar no tempo, mas aí já vai ter tarde, né? Menino, pro Edinaldo, até um palácio de cenário ele botou agora. Meu amigo, aqui hora eu tô no oceano, hora eu tô vou para Paris agora, ó. Olha lá o fundo. Boa aula, professor, boa aula, pessoal. Tô aqui. Muito obrigado, Edinaldo. Então, pessoal, eu vou fazendo a revisão, que realmente meu computador... Oi, mas você ia falar ou foi só para dar o presente? Foi só presente? Acho que só, né? Bom, pessoal, enquanto o meu computador abre, que realmente hoje ele está lentinho, eu vou fazendo a revisão e você abre o seu caderno, pega a lista 7, que hoje finalmente nós sairemos da lista número 7. Eu acredito que o Edinaldo já tenha mandado também a lista de número 8 para vocês, porque eu finalizei a preparação dela hoje. E já enviei para o Edinaldo, que ele já tinha disponibilizado para vocês. Já, né? Já coloquei, já. A Mayara disse aqui também que já está no grupo. Claro que acredito que não tenha tempo de todo mundo pegar a lista como foi mandada hoje. Nessa semana eu trazia um pouquinho. Mas nós vamos começar a aula de hoje com as questões da lista de número 7. Nós já estamos praticamente, acho que 2 semanas, trabalhando o conteúdo da lista do número 7, que é um conteúdo mais denso, são muitos mais detalhes nesses conteúdos de sintaxe. Então, nós começamos a ver o conteúdo e nós vamos finalizar a 7 hoje com as questões. E ainda hoje eu quero iniciar a apostila de número 8. Professor, estou sem apostila porque não deu tempo de imprimir, o senhor só mandou hoje. O que é que a gente vai fazer? Quem não deu tempo de pegar a apostila ainda, vai copiando no caderno, vai fazendo observação, vai fazendo marcações, e depois, quando você pegar a apostila, você transfere para ela suas anotações, tá? Então, vou iniciar os exercícios da 7. Acho que nós não fizemos nenhuma.
Se eu chegar a fazer alguma, alguém me confirma aí, eu acredito que não. Mas nós vamos iniciar a apostila do número 7, só os exercícios, e depois vamos iniciar a apostila do número 8 também, na aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu conseguir finalmente abrir o meu programinha, que está aqui bem lentinho, mas vai abrir, com fé em Deus, para a gente conseguir fazer essa revisão. Vamos lá. O que é que nós estamos falando na apostila de número 7? Nós começamos a falar na apostila de número 7 das funções sintáticas. Nós começamos a falar de verbos. Nós falamos de transitividade de verbo. Eita, professor, perdi a aula da apostila de número 7. Pega o link e revisa. Olha aí no seu caderno se você fez as observações de verbos. Olha no seu caderno se você fez a observação de transitividade verbal. Olha aí no seu caderno se você fez as anotações de objetos. Nós falamos de adjuntos adnominais, tá bom? E finalizamos a aula da semana passada falando de predicativo, tá bom? Aí eu vou voltar. Qual é o ponto de partida de hoje? É a revisão de predicativo, porque eu realmente preciso que isso esteja muito bem delimitado na organização de vocês, tá bom? Olha o nome do que a gente aprendeu no finalzinho da aula da semana passada. Nós estávamos falando de predicativo. E predicativo, já falei para vocês, para lembrar de antigamente, das palavras que os nossos avós usavam, que os nossos pais usavam. A palavra predicativo significa características. Antigamente as pessoas diziam os meus predicativos. Isso significa as minhas características, tá bom? Eita, Mayara, você acha que eu não dei predicativo para sua turma só para outra? Será? Nem do objeto, nem do sujeito? Confirmem aí o restante. A Mayara acha que eu não comecei predicativo na turma de vocês. Mas alguém tá olhando aí a apostila e viu que não tem observação, anotação de nada de predicativo? Porque se não, posso voltar do comecinho do predicativo, se eu não toquei em nada. A Marilene disse que também não tem anotação de nada do predicativo. Ah, vai, Maria, então já queria pular etapas. Olha, minha gente, não se preocupe. Vou, então, iniciar de novo o predicativo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui, porque meu programinha hoje das apostilas realmente não quer abrir de jeito nenhum. Vocês acreditam, minha gente? Mas sai, nem que seja na pressão. Bom, já que ele não quer abrir, eu vou abrir a apostila em PDF. Qual é o problema, minha gente? Eu não vou conseguir escrever na tela para vocês. Mas aí... Eita, foi, eu tive que sair mais cedo, não foi, Marilene? Muito obrigado. Mas aí eu vou apresentar para vocês, então, a apostila. Eu só não vou conseguir escrever nela por enquanto. Mas aí eu vou pedindo para vocês fazerem as marcações, tá bom? Deixa eu abrir aqui nossa apostila de número 7. Só um instantinho, já vai aparecer na tela de vocês a apostila de número 7. Deixa eu apresentar aqui uma janelinha para vocês. Já está carregando aqui, janela. E já está carregando. Me digam aí se está carregando para vocês, está aparecendo assim. Lista de número 7. Já apareceu para vocês? Vocês estão conseguindo ver, minha gente, a telinha com conteúdo? Alguém dá um ok aí para mim? Está aparecendo, né? Perfeito, então. Já vou começar. Vamos lá. O que é que a gente estudou até aqui? Sujeito, verbo, adjuntos, nós falamos de objetos diretos, objetos indiretos, e hoje nós estamos quase finalizando o sintaxe. Olha, mas tá me dando dor no coração, sabia? Por que tá me dando dor no coração? Porque a gente está chegando em quase metade do nosso curso. Quando a gente termina a sintaxe, olha, é assim um pulo. Mas aí ainda faltam 2 áreas grandes, não se preocupem que eu não vou correr, vai ser bem devagarzinho. Está terminando o curso de sintaxe. Olha quanto a gente já andou, já terminamos o curso de morfologia e estamos terminando o curso de sintaxe, dá um apertinho no coração, mas ainda tem 2 áreas bem grandonas para a gente estudar. Uma é a ortografia, porque tem pessoas que não conseguem saber como é que eu escrevo tal palavra. Essa palavra é com 2 S, com S só, se com C cedilha, se com C. Ah, eu não sei pontuação.
Então a gente vai ver tudo isso. Ah, você colocar vírgula. Tem alguém que não sabe usar vírgula aqui, minha gente? Ponto, dois pontos, parêntese, travessão. Tem alguém aqui que não sabe? Diga assim, o professor, não sei, olha. Vixe, muitas regras. A gente vai estudar muitas regras de ortografia. E ainda vamos finalizar nosso curso com interpretação de texto. Mas hoje eu queria que a gente focasse os nossos olhos e a nossa atenção para os predicativos, tá bom? O que é que a gente chama de predicativo? Antigamente, essa palavra era muito usada. Anota aí no seu caderno a palavra predicativo. Ela era muito utilizada e hoje não é mais. Quando a pessoa queria dizer quais características ela tinha, ela dizia os meus predicativos. Então, o que é que a gente vai anotar aí? Tá aí aparecendo na telinha de vocês. Só não vou conseguir escrever, tá? Mas vocês vão marcando aí o que eu pedi. O que é predicativo? É uma característica, é uma qualificação. O professor. Oi, Luciane. Do senhor a semana passada, eu anotei esse negócio aí, esse assunto. Você chegou a anotar alguma coisa em predicativo, foi? Anotei. Só do sujeito ou do objeto também? Sujeito, deixa eu ver. Aí o senhor deu um macete. Agora eu não lembro do final, deixa eu ver aqui. Do objeto, não acho que eu não cheguei nele não, Luciane. Objeto, deixa eu ver. Complemento, nominal, objeto indireto. Falamos, mas o predicativo do objeto não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem coisa que eu não copiei. Pronto, a gente não chegou lá ainda não. Então eu vou revisar o predicativo do sujeito, já entra no objeto para quem não acompanhou a explicação, porque sai mais cedo, tá bom? Vamos lá. Professor, boa noite. O senhor explicou todo. Explicou todo. Aí eu coloquei aqui, próxima aula, o exercício que a gente ia. Só? Então deixa eu revisar, então, só de maneira muito rápida, o predicativo e já pulo rapidinho para o exercício, tá bom? Vamos lá. Beleza. Mas vai devagar mais um pouquinho, porque a gente aprende. Né? Revisa, né, Maísa? Muito bem. Professor, você tá de parabéns lá no TikTok, viu? Menina, você viu? Tô dando dicas de TikTok, minha gente. Agora o blogueiro virou oficial de dicas. Quem tem TikTok me segue depois, estou dando várias diquinhas legais lá. Vamos embora, para a gente perder tempo. Você tá brilha mesmo, viu? Muito bem, obrigado, meu amor. Obrigado. Vamos lá. Predicativo, então, é uma característica. Ponto. Toda vez que você vê a palavra predicativo, você vai lembrar assim: os meus predicativos são ser inteligente, é ser lindo, é ser estudioso. Isso é um predicativo. Aquilo que a gente chama de qualidade. Só que essa qualidade, presta atenção, ela tem que vir no final do texto, ou seja, do lado do predicado, no final da mensagem. E todo predicado só pode aparecer depois de um verbo de ligação. Isso é macete para concurso. Então, professor, tem uma característica, a questão marcou uma característica, e está perguntando para mim o que é. Se estiver do lado do sujeito, a gente vai dizer que é adjunto adnominal. A gente já estudou isso na semana retrasada. Se essa característica estiver depois do verbo, ou seja, do lado do predicado, que é tudo que está do verbo para frente, a gente vai chamar não essa característica de adjunto, mas de predicativo. Qual foi a macete que eu dei na aula e pedi para vocês anotarem? Depois de todo verbo de ligação, não pode ter objeto. Por quê? Porque o concurso quer me enganar. Ele quer dizer que se eu digo assim, o Wilkley é lindo. Aí o concurso quer me enganar e pergunta se a palavra lindo é um complemento do é. Me pergunta se a palavra lindo é um objeto do verbo é. E a resposta é não. Depois de verbo de ligação, se você... É uma frasezinha, minha gente, que você tem que decorar para não errar essas questões de predicativo. Olha o que é que você tem que decorar e anotar aí, e repetir todo dia, fazer um mantra dessa regra. Depois de verbo de ligação, só aparece predicativo, ou seja, só aparece característica. Isso é um macete que, se você anotar em uma linha, esse macete dá uma linha, é capaz de você acertar 2 ou 3 questões, porque os concursos adoram colocar característica e dizer que é adjunto ou que é objeto. Então, qual foi o macetezinho que eu dei na aula passada? Está aqui na apostila na tela de vocês. Vamos ler bem devagarzinho? O predicativo do sujeito é uma qualificação, é um estado ou é uma caracterização que eu dou ao sujeito. Normalmente, essa característica vem depois de um verbo de ligação. Professor Wilkley, mas eu não sei quais são os verbos de ligação. Verbo ser, que se transforma o Wilkley é lindo. Verbo estar,
Verbo permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, virar, continuar. Então, esses verbos, quase sempre depois dele tem que vir a característica. E eu não posso chamar isso de adjunto nem de complemento. Essa característica vai ser chamada na língua portuguesa sempre de predicativo, ou seja, característica do sujeito. Aí tem vários exemplos aí na apostila. Ela continuava pomposa. Oxe, professor, e quem continua? Não continua algo? Não, porque não é de ação. Essas perguntas a gente só faz para verbo de ação, de significado. Então a gente tem um predicativo, é uma característica do ela. Tranquilinho até aqui? Exemplo 2. Mesmo celebridades ficam nervosas diante da mídia. É uma característica nervosa? É. Essa característica é de quem? Das celebridades. Olha aí na apostila, tá? Essa característica nervosas é da celebridade. Então, se no meio veio o verbo ficar, eu vou dizer que aí eu tenho um predicativo do sujeito. Tá bom? Tranquilinho? Aí, próximo exemplo. O violão é de madeira rara. Qual é a característica do violão? Ser de madeira rara. Então, se é uma característica, veio depois do verbo de ligação, a gente vai chamar isso de predicativo do sujeito. Tranquilinho até aqui? Mais exemplos para a gente ir entendendo. Todos estão sem paciência. Qual é a característica de todos? Eles não são pacientes, não é característica? Veio depois do verbo de ligação, que é o verbo estar, a gente vai chamar essa característica de predicativo do sujeito. Tá bom? Você é. Depois do só pode ter predicativo do sujeito. Olha como é fácil, minha gente. Então, o macete é de uma linha. Você aprendeu esse macete, decorou essa linha escrita no seu caderno. Depois do verbo de ligação, só pode ter predicativo. Tá bom? E aí fica muito mais fácil da gente memorizar. Deixa eu ir descendo aqui. Professor? Pode falar. Sim, aí o predicativo é tudo que vem depois do verbo de ligação, não é isso? Primeiro, vamos lá. Para ser predicativo, primeiro tem que ser característica. Depois, para ser predicativo, primeiro tem que ser característica. E depois tem que estar depois do verbo de ligação. São duas regras para ser predicativo. Primeiro, que é uma característica, tem que bater as duas regras, tá, Luciene? Primeiro ele tem que ser característica e depois ele tem que estar depois do verbo de ligação. Tá certo. Tranquilo? Tranquilo, continue. Só que qual é o lance? Olha para mim. Existem dois tipos de predicativo. Olha para mim. Existem dois tipos de predicativo. Um predicativo é do sujeito. Olha o nome, predicativo do sujeito. Então é porque essa característica, esse predicativo é do sujeito. Todos esses exemplos que estão aí na tela de vocês, tudo que está de lilás, olha para o lilás, tudo que está passado um traçozinho sublinhado, tudo que está de lilás é característica do sujeito. Pomposa, quem é? Ela. Olha o segundo exemplo, nervosas, quem é nervosa? A celebridade. Tudo sujeito. Quem é de madeira? O violão. Quem está sem paciência? Todos. Você é dos meus. Quem é dos meus? Você. O mundo é um moinho. Quem é um moinho? O mundo. O maior inimigo do povo. Quem é o maior inimigo do povo? O governo. Lá em casa somos 4. Quem são 4? Nós, que está dentro do somos. Então, veja que todo predicativo, para ser predicativo, tem que bater duas dicas. Anota aí, duas regras para ser predicativo do sujeito. Primeiro, tem que ser um predicativo, ou seja, uma característica. E tem que se encontrar no predicado, ou seja, depois do verbo, mesmo que se refira ao sujeito. Aí a gente bate o martelo na gramática e chama isso de predicativo do sujeito. Tranquilinho até aqui, corações de Jesus? Acho que tá, né? Eu tô tão chateado que eu já não tô conseguindo escrever para vocês. Meu computador realmente ele tá abrindo a chamada e não tá abrindo aquela canetinha maravilhosa que consigo escrever. Mas tá aí na tela para vocês a apostila. Eu só queria fazer risquinho porque fica mais fácil, né? De vocês entenderem com risquinhos. Mas tudo que eu tô falando tá aí na apostila, tá bom? Aí o que é que acontece? Do mesmo jeito que existe predicativo do sujeito, existe predicativo do objeto. Olha para mim. O que é predicativo? Característica. Só que o que é que a gente vai chamar de predicativo do objeto?
a característica que não é do sujeito, mas sim do objeto. Aí você não pode esquecer o que é objeto, senão você não vai achar nunca na prova quem é o predicativo dele. Professor, quem é objeto? Que já estão tantos assuntos, eu já estou me confundindo. Quem é o objeto? Aquilo que completa o verbo. Então, numa frase, a gente tem características que se referem ao sujeito, mas também pode ter características que se referem ao objeto, ou seja, aquilo que completou o verbo. Calma que você vai anotar aí. Pula uma linha no seu caderno. Ei, você, chega! Você que está em casa, dorme não. Todo mundo aí, vocês que estão aí, não dorme não, fica comigo. Maísa, Luciene, Altamir, M, Thalia, tem uma galera hoje aqui, né? Deixa eu ver mais quem eu vejo que está aqui. A Ana, Bruna, Stephanie, Cledisaldo, Clédia, Dani. Tem alguém que está com o perfil Educação 2023 no seu nome, mas é você mesmo. Helenice, Eliette, Estudo Connect, Fernanda, Flávia, Gilmara, Islane, Ítalo, Jaciara, galera toda, Lili, Luciana, Luciene, Maísa, Marcelo. Ai, meu Deus, como é bom. Paula, Rayana e Silvânia. Olha quanta gente hoje com a gente. Pula uma linha aí e anota a palavra predicativo, quer dizer, a frase, né? Predicativo do objeto. Tá? Anota aí para a gente não ter erro e confundir o predicativo do sujeito com o predicativo do objeto. Olha o nome. Um é do sujeito, outro é do objeto. Então, anota aí no seu caderno. Predicativo do objeto. Aí você vai colocar aí. Do mesmo jeito que teve essa explicação, ó, na apostilazinha aqui, dizendo que era do sujeito, você vai dizer assim, predicativo do objeto, está na tela de vocês. A gente só vai mudar o nome do sujeito. Está vendo aqui na tela? Onde tem, você vai anotar, é a qualificação, o estado e a caracterização que se atribui ao objeto. Está aqui na telinha de vocês, de novo. É a qualificação, o estado, tá aqui, tá? E a caracterização que se atribui ao objeto. Porque o do sujeito é do sujeito, o do objeto é do objeto, tá bom? No caso do predicativo do objeto, eu estou indo muito rápido, minha gente, eu estou dando para entender tranquilinho. Se quiser, eu vou mais devagar. Da mesma coisa que tinha aí no sujeito... Ô, professor, vá mais devagar, que é melhor. Mais devagar, né, Maísa? Vamos devagarzinho. Predicativo do objeto, você vai anotar aí no seu caderno. Estou indo rápido, né, Rayane? Vamos mais devagarzinho. Anota aí, predicativo do objeto. Predicativo do objeto é a qualificação. Predicativo do objeto é a qualificação. O estado e a caracterização. Está aparecendo na tela de vocês. Predicativo do objeto é a qualificação, o estado e a caracterização que se atribui ao objeto. Tá bom? Aí agora vem o macete. Pode colocar até com letra maiúscula no mesmo lugar. Tá bom? Não, Marta, é porque não está aparecendo do objeto, está aparecendo o predicativo do sujeito. Eu quero que vocês copiem a mesma coisa, só que onde tem sujeito, vocês vão colocar objeto. Entendeu, Marta? O que está aparecendo na tela de vocês é o do sujeito. Aí eu quero que vocês anotem o mesmo conceito, e onde tem a palavra sujeito aqui, ó, deixa eu colocar, marcar aqui para vocês. Onde tem a palavra sujeito, deixa eu ver aqui, ó. Ó, sabia que aqui dava para usar no próprio PDF? Estão vendo aí, ó? Você vai riscar, já que a gente está falando de objeto. Ai, como vai ficar feinho, mas eu vou tentar escrever assim mesmo, tá, minha gente? Eu já estou sem minha canetinha. Você vai colocar objeto. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou escrevendo, então, né? Tranquilinho? Aí, ó, no predicativo do sujeito tem verbo de ligação. Qual é o macete que você vai anotar agora? No predicativo do objeto, não pode ter verbo de ligação. Vai ter que ter um verbo, anota aí. Meu Deus, como vai ficar feinho, me perdoe, minha gente, mas vai ter que ser o jeito. É um verbo
de ação. Tô parecendo aquelas crianças, né, que estão começando a escrever, que escreve tudo, meu tronchinho. Eu tô sem minha canetinha, hoje estou escrevendo com o mouse. Vocês acreditam, minha gente? Bem devagarzinho com o mouse. Pronto. Verbo de ação transitivo precisa de um objeto. Aí vai ter o verbo de ação mais o objeto. E depois do objeto, vai ter uma característica, mais, anota aí, mais uma característica. Anota aí que não vai caber aqui, você vai anotar aí, característica. Pode anotar completo aí, característica, tá bom? Isso aqui é um R. Então, a característica que vai aparecer no predicado não vai ser do sujeito. Será que eu consigo escrever a caixa de texto no PDF? Eita, Mayara, muito obrigado pela ajuda, porque eu estou tão acostumado a escrever com a canetinha que quando... Será que é isso aqui que você está falando, Mayara? Eita, para Mayara arrasou na dica, viu? Obrigado, Mayara. Professor passando vergonha. Ó o exemplo. O professor... Anota aí, pulando e coloca o exemplo. O professor deixou João desconsolado. Olha, anota aí o exemplo, tá? O professor deixou João desconsolado. Estão vendo aí? Estão vendo o exemplo aí, minha gente? Que o professor deixou o bichinho do João desconsolado. Espero que esse professor sofra um processo. Deixou o bichinho do João desconsolado. Vamos lá. Quando a gente vai fazer análise sintática, preste atenção que eu vou bem devagarzinho para a gente não ficar com dúvida. Quando a gente vai fazer análise sintática, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o sujeito. Eu vou perguntar assim, quem deixou João desconsolado? Quem foi que deixou João desconsolado? Quem foi, minha gente? O professor. Professor. Aí eu vou chamar de sujeito. Tranquilo até aqui? Já fiz a primeira parte da minha análise sintática. Ó, você vai colocar assim. Deixa eu botar ele aqui para o lado para ficar mais fácil. Chega, meu Deus. Quem é o sujeito? O sujeito é o professor. Tranquilinho? O que é que o professor fez? O professor deixou. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o verbo. Quem é o verbo? Deixou. Quem deixou? Quem deixou? Presta atenção, tá? Quem deixou? Deixou alguém. Quem foi que o professor deixou? O João, que a gente vai chamar de objeto. Espera aí, professor, que eu não entendi. De novo. O professor deixou o João desconsolado. Quem deixou o João desconsolado? O professor. Aí já sei que é o sujeito. O que sobrar é verbo. Deixou. Quem deixa, deixa alguém. Quem foi que foi deixado? O Joãozinho, ó. Que eu vou chamar de objeto. Aí sobrou. O que é que sobrou? Calma aí. Só a palavra desconsolado. Sobrou só a palavra desconsolado. Que eu vou ter que analisar também o que é que a palavra desconsolado é. Aí a palavra desconsolado, quem é que foi que ficou desconsolado? O professor ou o João? João. João. Então essa característica é do sujeito, professor? E aí, minha gente, essa característica é do sujeito, professor, desconsolado? Não. Do João. A característica é do João, que é o objeto. Então eu vou chamar esse desconsolado não de adjunto, porque ele está do lado do predicado. Eu vou chamar de predicativo do objeto. Deu para entender, minha gente, até aqui? Eu quero mais um exemplinho. Vou fazer mais um, tá? Professor. Oi. Aí, o verbo deixou, né? Aí o objeto é o João. É. Por quê? Porque eu não posso só chegar para você, Luciene, e dizer assim: olha, Luciene, o Wilkley deixou e ir embora. Você vai dizer, oxe, o que é isso? Aí eu preciso dizer o que é que aconteceu. Não,
Luciene, o Euclid deixou o João desconsolado. Aí você entende que o João desconsolado está completando a ideia de deixou. E você tem dentro desse objeto uma característica, que é o desconsolado. Só que eu não vou chamar de característica do sujeito, porque o sujeito é o professor. Então, essa característica vai ser do objeto, que é o João. Entendeu, Luciene? Entendi. Uhum. Aí eu posso dizer assim. Agora eu vou me achar, tá bom? Vocês sabem que eu me acho muito, né, minha gente? Eu já disse para vocês, eu sou narcisista. Bom, vários de vocês escrevem uma verdade para mim, mandam para mim, dizendo que acham as minhas aulas. Não sei quem foi, professor, eu acho suas aulas fantásticas. Aí eu fico parecendo um pavão. Olha, eu não tenho pavão quando quer se amostrar, que fica todo pomposo. Quando alguém diz que acha minhas aulas fantásticas. Olha, eu não quero nem que você me chame de bonito. O Edinaldo disse que gostava do elogio bonito, né? Que é para vocês verem ele bonito. Eu não quero nem que vocês me chamem de bonito, mas se tem uma maneira de você me agradar falando das minhas aulas. Eu não quero saber se eu me chamar de bonito, de inteligente, mas se você disser assim, acha suas aulas fantásticas. Ave Maria, você acabou comigo. Ganhei o dia, eu vou ficar igual um pavão. Mas olha a frase que está aí, que eu coloquei para vocês. Acho as suas aulas fantásticas. Vocês concordam, minha gente? Ô, Luciene. Aproveitando, Luciene, que você é muito participativa, lê essa frase para mim. Eu não estou vendo direito, não. Peraí. Tá aí no quadro, tá em azul. Acho as suas... Mas falta alguma coisa, não? Faltou aulas, né? Repara. Acho as suas aulas fantásticas. Lê para mim agora, Luciene. Acho as suas aulas fantásticas. Muito obrigado, Luciene. Não precisava desse elogio. Muito bem. Até parece que não foi forçado, né? Não, eu penso isso, eu acho. Então o exemplo foi verdadeiro, foi, Luciene? É parecido com aquele professor do Direção Concurso. Não tem o de português, que eu esqueci o nome dele. Foi. Eu esqueci o nome dele, esqueci. Eu também não, mas eu já assisti umas aulinhas dele para me inspirar também. Que às vezes eu assisto umas aulinhas desses professores blogueiros dos maiores cursinhos para pegar uma inspiraçãozinha. Não custa não, né? Vamos lá. Dele depois também. Vamos lá. Quando eu digo acho, quem é que está achando? Quem é que está achando? Eu. Então, o eu é o sujeito que a gente chama de sujeito desinencial, ou oculto, algumas pessoas chamam. Esse eu está realizando uma ação, que é achar, tranquilo? E quem acha, acha algo. Então, quando eu for fazer uma análise sintática, eu tenho que fazer assim. Eu, sujeito oculto, desinencial, acho, verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque quem acha, acha algo. Eu preciso de complemento. Por isso eu chamo de transitivo. Esse verbo precisa transitar. Ele precisa andar. Por isso eu chamo ele de transitivo. Ele precisa encontrar com o que é que eu acho. Tranquilinho? Acho as suas aulas fantásticas. Então, eu acho, que é um verbo transitivo direto. E quem acha, acha algo, que é o quê? As aulas fantásticas. Muito bem, Mayara. Direto porque é sem preposição. Vocês estão vendo que no final dessa frase tem uma característica. Quem é a característica? Fantásticas. Fantásticas. Boa. Essa característica é do eu? Essa característica é do eu, minha gente? Fantásticas? Não. É das aulas. E se eu disse que a aula é objeto, eu vou dizer na prova agora, para lacrar e arrasar com a prova, de que fantásticas é um predicativo. Por que predicativo? Porque é característica, mas não é do eu, do sujeito. É das aulas, então eu vou chamar de predicativo do objeto. Tranquilo até aqui? Vamos para o terceiro e último exemplo do predicativo do objeto. Já fiz 2 e vou fazer o terceiro e último, tá? Deixaram. Deixa eu colocar aqui no mesmo lugar, tá? Chega, meu Deus. Ó, o terceiro e último exemplo, tá? Deixaram a casa
bagunçada. Estão vendo aqui no exemplo? Deixaram a casa bagunçada. Deixa eu puxar para aqui. Quem é o sujeito deixaram? Pelo amor de Deus, ninguém que foi meu aluno vai errar essa questão no concurso. Quem é o sujeito que deixaram? Ninguém, pelo amor de Deus, nunca digam que foi eles, viu? Eu já disse eles. Mulher, não faça isso não, Luciene. A fazer já estava reprovada. Tava na ponta da língua já o eles, só Luciene. Eu já estava aqui, porque eu pensei, eles deixaram a casa. Olha, se vocês tiverem, eu sou o professor que me preocupa com os alunos, já que você não, viu, Luciene, é com todo mundo. Eu sou o professor que me preocupa com os alunos. Eu não sou aquele professor que finge que ensina, e que se o aluno finge que aprendeu, tá tudo bem. Eu disse a vocês que eu disse que todo concurso, eu não vou perdoar vocês de Lagoa da Canoa, quando cair essa questão, que eu sei que vai cair. Eu sei que vai cair uma questão dessa, e não é porque eu sou adivinho, não, é porque eu acompanho todos os concursos, gosto de olhar todas as provas de todas as cidades, de todas as bancas, eu vejo, e eu sei o que é que está caindo nos concursos. E eu disse a vocês, quando a gente estudou sujeito, que tudo aquilo que termina com AM, muito bem, Mayara, até comentou aqui já no chat, tudo aquilo que termina com AM, deixaram, comeram, terceira pessoa do plural, deixaram, comeram, andaram, brincaram, fizeram, cantaram, qualquer verbo que termine na terceira pessoa do plural, com AM, deixaram, vou repetir de novo, qualquer verbo, deixaram, andaram, comeram, fizeram, trabalharam, tá vendo tudo terminado com AM, eu nunca posso dizer que foi eles. Esquecer mais. Oi, Luciane, pode falar. Essa eu não vou esquecer mais. Pode falar aí. Olha para mim, vou explicar, vou revisar. Por quê? Porque quando eu digo deixaram, pode ter sido eles e elas deixaram a casa bagunçada. Mas também pode ter sido só eles deixaram a casa bagunçada. Também pode ter sido só elas deixaram a casa bagunçada. E por que quando eu digo deixaram a casa bagunçada, todo mundo diz que foi eles? Não tem como saber. A gente é enganado, aprende que foi eles. Pode ter sido eles, mas pode ter sido só elas. Ou pode ter sido os dois juntos, eles e elas. Então a gente chama isso na língua portuguesa nunca de sujeito oculto, não é eles. Vai ser sempre sujeito indeterminado. O que é que significa dizer que o sujeito é indeterminado? Que alguém fez, mas eu não sei quem foi, nem quantas pessoas foram. Pegou o lance? Eu peguei. Professor, já tinha esquecido do sujeito indeterminado, agora eu lembrei. E outra coisa, Luciene e demais, de todos os sujeitos que a gente estudou, o simples, o composto, o oculto, que é o desinencial, o indeterminado e a oração sem sujeito. Eu pedi até quem não assistiu essa aula de sujeito, depois tem que pegar os links e revisitar essas aulas. O sujeito que mais cai é esse. Porque as bancas, para enganar vocês, elas vão dizer assim, na oração, deixaram a casa bagunçada, o sujeito é eles, desinicial, oculto. Aí a gente vai lá e olha, verdadeiro ou marca, e não pode vacilar nisso não, viu? Então, quem não estava nessa aula, anota o macete agora. Como é o macete, professor? Todo verbo terminado na terceira pessoa do plural. O que é a terceira pessoa do plural, professor? AM. Cantaram, trabalharam, comeram, fizeram, pagaram, entregaram. Eu nunca vou dizer que foi eles. Porque pode ser eles, pode ser só elas, pode ser eles e elas. Pode ser 10 pessoas, 20, 30, 40, 50. Raila, você chegou depois, isso aí? A Raila disse que aqui no chat que não tem esses materiais. As apostilas, já que você pode ter entrado depois, as apostilas estão todas disponíveis no grupo. Se você não achar, pode pedir para o Edinaldo, ou pede para ele mandar meu número e envio para você todas as apostilas. E quase todas essas aulas foram gravadas. Se vocês perderam alguma coisa, ou por doença, ou porque começou a assistir as aulas só agora, os links estão todos gravados e a gente pode revisitar. Inclusive, até quem não perdeu, mas quer revisar.
ou acha que é muito conteúdo para aprender de uma vez só, que queria assistir de novo a aula, porque toda vez que a gente assiste de novo, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova. Eu, pelo menos, sou assim, né? Acontece muito com filme. Eu, toda vez que assisto um filme que gosto, eu sempre assisto a segunda vez, porque eu tenho certeza que eu vou ver alguma coisa que vai fazer eu gostar ainda mais e não deu para eu perceber da primeira vez. Conteúdo e assunto de concurso é a mesma coisa. Se você revisita, é uma chance a mais que você tem de aprender alguma coisa que você perdeu. Tá bom? Beleza? Tudo bem. Só um instantinho, tá, pessoal? E aí, nós vamos fazer. Deixa eu ver aqui. A Rayane disse que o macete e a minha internet travou na hora. Tá bom, vamos de novo, Rayane. Todo verbo que estiver na terceira pessoa do plural, o macete é esse, do sujeito que a gente viu no começo das aulas. Todo verbo que estiver na terceira pessoa do plural. Professor, o que é terceira pessoa do plural? Terminado em AM. Todo verbo que estiver na terceira pessoa do plural, ou seja, terminado em AM, tem sujeito indeterminado. Não é eles, nem elas, porque pode ser só eles, só elas, ou pode ser o eles e elas juntos. Então, a gente vai dizer que aí é um sujeito determinado. Professor, e o que é que significa dizer que um sujeito é indeterminado? Significa dizer que alguém fez, mas eu não sei quem foi. Eu até brinquei com vocês, eu acho, falando que era o sujeito dos fofoqueiros. Eu lembro. Lembra, Luciene? Eu até brinquei que era eu até fiz uma situação de uma amiga sua, vizinha, que bate na sua porta e diz: minha gente, fizeram isso. Aí você pergunta, quem? A pessoa chega assim, falaram de você. Falaram de você. Aí você pergunta, quem? Ah, não quero não dizer, eu só sei que falaram, fique esperto. Aí eu não sei quem é pior, se é quem estava falando de você ou quem vem contar a fofoca pela metade, porque você fica com o sujeito indeterminado. Eu não sei se pior é quem estava fazendo a fofoca ou quem veio falar para você e disse assim, falaram de você. Ou você vem para... Eu, professor Wilkler, sou assim. Ou você vem com a fofoca inteira para mim, ou não vem contando só metade, porque eu gosto de saber o buchicho todinho. Professor, por que o senhor entrou nessa história de sujeito de novo? Porque a gente estava fazendo... Vamos voltar agora para o predicativo, né? Eu quase estava fugindo do assunto. É o TDAH, minha gente. Quando eu saio do foco, já era. Vamos lá. Deixaram a bagunça organizada. Como é que começa a análise sintática? Sempre pelo sujeito. Aí a prova vai perguntar, quem é o sujeito de deixaram? Aí você vai dizer, indeterminado, não sei. Só sei que deixaram. Aí agora vamos analisar o verbo, deixar. Quem deixa, deixa algo. Aí você vai chamar esse verbo de verbo transitivo, porque eu não posso dizer só deixar. Ah, deixaram, tem que dizer alguma coisa. Então, ele é transitivo, ele vai transitar para um complemento, para um objeto. E o que é que foi deixado? A casa bagunçada. E você vai chamar a casa bagunçada de objeto direto. Tranquilo até aqui? Só que dentro da casa bagunçada tem uma característica, que é a característica bagunçada. Aí agora o concurso pode perguntar a você. Circular. Olha como o concurso pode ser maléfico. Ele pode circular só a palavra bagunçada, e perguntar qual é a função. E você vai ter que dizer, é predicativo, porque é uma característica que veio depois do verbo. Aí a banca vai perguntar, tá, mas é um predicativo do sujeito ou do objeto? Quem é que é bagunçada? Quem fala, quem deixou, ou é a casa que é bagunçada? É a casa. Então, a característica, se é da casa, não é do sujeito. Não é de quem deixou. É da casa. Então, a gente vai chamar de predicativo do objeto. Porque só existem dois tipos de predicativo. Dois tipos de característica quando estão no final do texto. Ou essa característica é do sujeito e eu chamo de predicativo do sujeito, ou essa característica é do objeto e eu chamo de predicativo do objeto. Tranquilo até aqui, minha gente?
Estou feliz, estamos bem, caminhando bem, explicando sintaxe, estamos aprendendo sintaxe. Ah, minha gente, eu fico tão feliz quando vocês vão aprendendo as coisas e vão respondendo, porque sintaxe eu considero, como especialista da área de letras e de linguagem, eu considero sintaxe o que há de mais difícil de aprender dentro da linguagem. Eu, professor Wilkley, está analisando o que é cada coisa e qual é o nome dela dentro das estruturas. Para mim, professor Wilkley, de todas as áreas da linguagem, da língua portuguesa, eu considero a sintaxe a mais complexa. E se a gente está aqui algumas semanas estudando sintaxe, é porque está rolando, mesmo que você fique com dúvida, não aprenda uma coisinha ou outra, mas está rolando sentimento. Está rolando interação, está rolando uma compreensão. E a gente vai fazendo exercício, vai revisando e o negócio vai pegando, tá bom? Eita, Mayara, quer dizer que eu sou 10 mil vezes melhor que seus professores da faculdade. Mulher, tu não faz isso. Mulher, tu não... Olha, vai Maria, chega a me dar... Olha, pavão, olha o pavão, olha. Vocês estão vendo aqui, minha gente, o pavão todo ancho. O peito chega foi para frente. Eu me abri, vou me abrir. Muito obrigado, meu amor, muito obrigado. Eu sou assim, mulher, porque eu não tive bons professores. Na verdade, eu não vou falar dos professores, não, que a culpa não é dos bichinhos, não. Porque o negócio de aprendizagem de todas as áreas no Brasil, para quem é professor, vai entender, e está aqui assistindo a aula, vai entender o que eu estou dizendo. Não tem como professor ser um bom professor se ele teve um professor que também não teve bons professores. E a culpa nem sempre está no professor, está na estrutura educacional. A gente perdeu muito tempo aprendendo coisas que a gente não ia usar. Os nossos professores também passaram pelo mesmo processo. E os professores dos nossos também foram educados de maneira equivocada, com o que não era para aprender, não era da melhor maneira, e a gente acaba reproduzindo isso. Então, eu, professor Wilkley, acho que é minha obrigação, enquanto professor, ir quebrando um pedacinho disso, sendo professor diferente daqueles que eu tive e não eram bons. E aí, se cada professor for tentando, dentro da sua própria prática, o que é que eu posso fazer para inovar? O que é que eu posso estudar mais que vai ser de diferencial para o meu aluno? A gente vai transformando a educação, e eu acredito que é possível. Não responsabilizando e dizendo que a culpa é só do professor, porque a culpa é da estrutura mesmo. Né? A estrutura educacional durante muito tempo foi e é defasada. Então é por isso que às vezes eu tento brincar um pouco, eu tento fazer um macete, que é para a gente conseguir aprender de uma maneira mais leve, porque a vida já é pesada demais, tá bom? Foi só um momento coach, um momento desabafo, para que a gente possa, então, seguir. Aí, minha gente, nós terminamos praticamente todas as funções sintáticas, vai ficar faltando só 3. Ficará faltando só 3 funções que eu vou deixar para daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou começar a responder os exercícios da apostila de número 7. Ah, professor, estou sem a apostila de número 7. Não tem problema, abre teu caderno, pega uma folhinha, faz anotações e depois você pega a apostila de número 7 e passa tudo para lá, tá bom? Deixa eu abrir aqui a nossa apostila de número 7. Chega, meu Deus, cadê o número 7? Aqui. Ela já está aberta, na verdade, não é para que eu estou abrindo que já está aberta. Ai, meu Deus, tem hora que nem eu me perdoo, minha gente. Estão vendo as questões? Elas estão aparecendo aí para vocês. Lembrando que hoje, infelizmente, eu não posso escrever em cima da tela. Então, vocês vão tirando dúvida se eu não conseguir escrever, tá bom? Ai, meu Deus, estou ficando velho, deixa eu esticar minhas pernas, minha gente. A idade vai chegando. A idade vai chegando e a gente vai sentindo mais dores no corpo. Minha gente, eu deveria me aposentar, já que eu tô parecendo um velho, né, cheio de dor. Vamos embora. Deixe eu seguir aqui. Eu acho que eu poderia me aposentar, já pedi aposentadoria. Quase 10 anos de sala de aula já, careca. Às vezes nem garganta, mas eu... Vamos embora, minha gente. Tá aí as questões para vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o meu... Estou enrolando, minha gente, porque eu estou tentando abrir aqui a canetinha, porque fica tudo mais fácil quando a nossa canetinha funciona para
para revisar, tá? E eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Questão de número 1. Deixa eu perguntar uma coisa enquanto eu estou tentando abrir aqui. Alguém já tentou responder esse exercício sem mim? Sejam sinceros. Alguém já tentou, que já está nessa apostila 7 tem um tempinho. Alguém já tentou responder sem mim? Ninguém, minha gente. Vocês têm que ir revisando a apostila, tentando fazer os exercícios, para que... Ô, Thalita, estou triste, viu, Thalita? Vocês têm que ir tentando fazer o exercício para depois só tirar a dúvida comigo, viu, minha gente? Não fique só esperando por mim, achando que quer ir na garapa de já pegar o gabaritozinho pronto do professor já explicar. Exercício a gente tem que ir tentando adiantar a nossa parte para quando o professor chegar a gente só ver se acertou. Por falar em exercícios, não sei se o Edinaldo está por aqui ainda. O nosso simulado é que dia, Edinaldo? Que eu ainda nem mandei as questões, estou em dívida com você, que eu ainda nem mandei as questões do nosso simulado novo. Eu acho que o Edinaldo não está conosco agora, não. Mas, minha gente, se eu não estou enganado, já está marcado o próximo simulado de vocês, tá? Então, dia 19, se eu não estou enganado, tem um simulado presencial que o pessoal vai fazer aí, com conteúdos tanto de português, matemática, das outras disciplinas, que nós já estamos preparando. Então, espero por vocês, para que vocês façam um bom simulado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que o simulado vai ser lá para o próximo mês. Será? O Nando estava falando ontem que... Vai ser no primeiro final de semana de setembro, possivelmente. No 1º de setembro, e é presencial, não é? Será presencial. Para puxar a orelha desse povo que está faltando nas aulas, viu, Edinaldo? Eu acho ótimo. Vamos lá. Primeiríssima questão. Olha o textozinho devagarzinho. Vou bem devagar para todo mundo entender, porque se tá, veja que está embolando, o conteúdo se está acima do outro, e a gente tem que ter muita atenção para não errar. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, João Goulart, então recém-alçado à presidência do país, sob o arranjo do parlamentarismo, promulgou a primeira LDB brasileira. Quem é professor sabe que ela é o alicerce, a LDB, Lei de Base de Direitos de Educação, é o alicerce da nossa prática profissional. O que seria? A gente já acha que não tem uma educação boa, mas o que seria da nossa educação se a gente não tivesse LDB? A gente estaria num cenário bem pior. Então, a LDB é um processo que ajuda bastante. Aí nós temos assim, nesse texto, a primeira LDB exerce qual função sintática? Já está marcadinho, já deixei sublinhado aí para você, a primeira LDB brasileira. O que é que a gente tem aí? João Goulart, então, recém-alçado à presidência do país, sobre o arranjo do parlamentarismo, promulgou. Você que é concurseiro, concursando, tem que saber a palavra promulgou para todas as áreas, o que é que significa promulgar. Tá bom? Promulgar significa validar. Eu acho que até o Arinaldo que está dando, inclusive, leis para vocês, alguma coisa de legislação, né, específica. Devem ter ouvido falar muito nas aulas do Arinaldo e nas outras aulas de legislação da palavra promulgar. É validar, é assinar, é fazer com que ela tome forma. Aí a questão está perguntando qual a função sintática disso que eu marquei. E está na cara que a primeira LDB brasileira está completando o promulgou. Porque para eu validar, quem valida, valida algo. Quem aceita, aceita algo. Quem assina, assina algo. Como é que a gente chama isso na sintaxe? É sujeito? Não, sujeito é quem realiza. Como é que a gente chama isso? É característica? Não, porque não é característica. Está na cara... Até porque está depois de um verbo, o verbo promulgou é VTD, ou seja, verbo transitivo direto. Calma, professor, o que é um VTD? É um verbo transitivo, que quem promulga algo, então ele precisa transitar, e transitou de maneira direta sem a presença de preposição. Se você olhar o seu macete, um verbo transitivo direto só pode ganhar um objeto direto.
Então, nós vamos marcar aqui letra sem medo de sermos felizes. Nós vamos marcar a letra C. Por quê? Porque quem promulga algo. A gente chama isso de... Chega, meu Deus, que setinha feia. De objeto. Quem promulga algo, tá bom? Alguém teve dúvida em alguma das outras alternativas? Eu posso seguir, tá tranquilo. Tá vendo, minha gente, como o concurso não tem como inventar uma coisa de 7 cabeças, uma coisa do outro mundo. Sintaxe é você lembrar o que é objeto direto. O que é objeto indireto. O que é adjunto adverbial. Professor, Oi, Luciene? foi tipo, quem promulga alguma coisa, não é isso? Isso, Aí, por conta do A, esse A. Então, esse A é um artigo. Ele poderia até ser uma preposição. Mas para ser preposição, qual é a diferença, professor, de um artigo e de uma preposição? Porque quem pede preposição é o verbo. De novo. Como é que eu vou saber se foi um artigo ou uma preposição? Eu vou perguntar o próprio verbo. Eu vou falar com ele. Aí eu digo assim, verbo, quem promulga, ele vai me responder, promulga algo. Se ele me responder, se promulga a, então esse é uma preposição. Mas quando eu pergunto a ele, quem promulga, aí ele vai dizer, ó, quem promulga algo ou alguma coisa. E ele não me respondeu, promulga a. Se ele tivesse pensando, promulga a, como por exemplo, vamos pensar no verbo voo. Eu vou dizer assim, vou à praia. Aí eu vou perguntar o verbo. Verbo vou. Quem vai, vai. Aí o próprio verbo me responde a preposição. A. Aí não poderia ser objeto direto. O que viesse depois só poderia ser, então, objeto indireto por causa desse A que o verbo pediu. E esse A que está aí, professor, então, em a primeira LDB? Esse A é o quê? É um artigo, porque ele está acompanhando a palavra primeira. Tinha a palavra feminina e pede um A. Tá bom? Assim, tá certo. Vamos embora. Segunda questão, que foi, meu filhinho? O papai tá dando aula, meu amor. Vai descansar, vá. Vamos lá. Na segunda questão, a gente tem assim. O termo sublinhado, aí ele já marcou pra gente qual é. Aqui, ó. A fregueses mais antigos, João oferece, ó. A fregueses mais antigos, João oferece, antes do menu, o jornal do dia, facilitado. Aí ele diz, exerce a mesma função de qual termo, de qual alternativa que está sublinhada, tem a mesma função do termo de cima. Aí você vai ter que descobrir primeiro qual é a função desse, para depois procurar uma alternativa onde você tenha a mesma função. Galerinha, olha para mim e fica bem com calma e tranquilo, porque antes de responder essa questão, eu queria adiantar um negocinho com vocês, que a gente vai estudar já quando estivermos em ortografia, em pontuação. Vocês perceberam? Olha para mim, concentra. Daqui a pouco a gente para o intervalo para descansar, quem já está ficando cansadinho, tá bom? Vamos lá. Vocês perceberam quantas vírgulas tem nessa frase? Nessa oração? Eu vou mudar a canetinha aqui para a gente contar. Só uma curiosidade. Primeira vírgula. 1, 2 vírgulas. Aqui a gente tem 3 vírgulas da mesma oração. E aí, às vezes, o concurso pode até me perguntar por que de cada vírgula. Às vezes, o concurso pode me perguntar se está certo ou errado a vírgula. E aí, eu queria que vocês percebessem que essas vírgulas nasceram para marcar, uma das regras de vírgula, a gente vai aprender lá em ortografia, para marcar o que a gente chama de inversão sintática. O nome é chique, mas significa dizer que essa oração foi montada de uma maneira mais difícil. Ela não seguiu a ordem normal, que é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o predicado. Então, para essa informação estar na ordem direta, deveria ser assim. João oferece o jornal a fregueses mais antigos antes do menu do dia. Só que aí, como a gente mudou o lugar, que a gente não, né? Quem fez a oração.
colocou fregueses primeiro, depois o João oferece, antes do menu, o jornal do dia. Veja que ele brincou com o lugar, com a função de cada parte do texto. Aí a língua portuguesa diz, se você brincar com a função, você vai ter que marcar isso com vírgulas, onde você começou a brincar e onde você terminou. É por isso que às vezes a gente vê um jornal dizendo assim, na semana passada morreu o filho de Dona Ana. Aí depois, na semana passada, tem uma vírgula. Por quê? Porque o na semana passada não era para estar no começo, era para ser assim. Filho de Dona Ana morreu na semana passada. Como eu peguei esse na semana passada e joguei para frente, eu marco com uma vírgula. É por isso que tem tantas vírgulas aqui. Por que eu falei desse negócio da vírgula? Porque para você responder essa questão, vai ficar muito mais fácil se você reorganizar. Ó, de novo. Para você responder essa questão, vai ficar muito mais fácil se você reorganizar, colocar cada coisa no seu lugar. Vamos lá tentar colocar cada coisa no seu lugar. Quem é o primeiro? João. Deixa eu colocar na caixa de texto, fica melhor, né? João, que é o sujeito, oferece. O que é que o João oferece? O jornal do dia facilitado a fregueses mais antigos antes do menu. Aí fica muito mais fácil da gente conseguir responder a questão. Aí eu tiro até as vírgulas, porque eu já consegui reorganizar da maneira que a gente chama de ordem direta. Aí agora nós vamos ver o que é, qual é a função desses fregueses mais antigos agora. O João oferece. Quem oferece, oferece. Quem oferece, oferece algo. O que foi que ele ofereceu? O que foi que o Joãozinho ofereceu, minha gente? Eu queria deixar aqui na caneta. O jornal do dia facilitado. A gente chama isso aqui de objeto direto. Por quê? Porque quem oferece algo. Então, o algo é o objeto direto. Mas quem oferece algo a alguém, que são os fregueses mais antigos. Então, como é que a gente vai chamar fregueses mais antigos? De objeto, que está completando o verbo, é um objeto, só que é um objeto indireto. Como é que eu sei, professor? Ó a pergunta, quem oferece algo a alguém. Esse a é preposição. Tranquilinho até aqui? E tem até um macetezinho. Não tem como esse a ser artigo. Por quê? Olha o macete. Não tem como esse a ser artigo. Porque ele não está acompanhando a palavra fregueses. Porque fregueses está no plural. Então, se fosse ter um artigo aqui, ia ser os fregueses. E não há. Então, esse a não é de fregueses. Ele é do verbo. Quem oferece algo a. Então, a gente já descobriu qual é a função da expressão a fregueses mais antigos. Está tranquilo até aqui? Alguém precisa que eu repita? Não finge que está aprendendo não, viu, minha gente? Se tiver dúvidas, pergunta. Vamos lá. Aí, se eu tenho a fregueses mais antigos como objeto direto, agora eu vou procurar na alternativa A, B, C, D e E. Qual é a alternativa que tem destacado um objeto indireto? Porque eu já descobri que ele quer um objeto indireto. O garçom estendeu-lhe o menu e esperou. O garçom aqui é objeto indireto? Não. Quem estendeu o menu? O garçom. Então, na letra A, o que está marcado não é objeto, é sujeito, que realizou a ação do verbo. Tranquilinho até aqui? Letra B. Seu Adelino veio sentar-se ao lado da antiga freguesa. Se ele sentou ao lado da antiga freguesa, foi o lugar onde ele sentou. Então, lugar não pode ser objeto. Ó, para mim. Lugar nunca é objeto. Lugar é sempre adjunto adverbial de lugar. É o nome da função, tá bom? Letra C. Vez ou outra, indaga se a comida está boa.
Então, veja que aqui nós não temos um objeto direto, nós temos uma oração, ó, o verbo estar. Verbo não exerce função de objeto, exerce função de verbo. Já é outra oração que eu vou ter que analisar o nome dela, então não pode ser letra C. Uma noite dessas, o movimento era pequeno. Noite tem a ver com tempo. Então, eu não posso chamar uma noite dessas de objeto, porque se é tempo, eu vou chamar de adjunto, adverbial, de tempo. E sobra aí a letra E. Seu Adelino faculta ao cliente dar palpites ao cozinheiro. Quem faculta, faculta algo a alguém. Então, você tem aí o ao cliente como objeto indireto, não direto, indireto, por causa do ao, que é preposição, que está completando o sentido do verbo facultar. Tranquilo até aqui, minha gente? Deu para entender? Acho que deu, né? Tá tudo tranquilinho. Então, sem medo de ser feliz, eu vou aqui e marco a minha letra E. Tá bom? E aí a gente finaliza a questão número 2. Nós vamos parar agora para o intervalo, tá bom? Porque não vai dar tempo de responder mais antes do intervalo. A gente faz o intervalo agora. E exatamente às 20h40 a gente retorna para terminar os exercícios. Ninguém cansa, ninguém sai, ninguém, mesmo com preguiça, olha lá no rosto, toma um cafezinho e a gente retorna daqui a pouquinho para fazer o restante das questões, tá bom, pessoal? Volto já.